Tem uma coisa que aprendi observando o mercado por mais de 60 anos. Toda grande crise avisa antes de chegar. Não grita, não explode, ela sussurra. E quem está ocupado demais com o dia a dia, pagando parcela, trocando de carro, tentando parecer bem de vida, não escuta o sussurro, só sente o impacto depois que a casa caiu. Estou falando disso hoje porque o que está se formando no Brasil e no mundo não é uma simples turbulência de mercado, é uma transformação estrutural. E a classe média, essa faixa de brasileiros que trabalhou a vida inteira, que poupou, que comprou imóvel, que acreditou no sistema, essa classe está no caminho mais perigoso de todos. Não porque é burra, porque está fazendo as coisas certas do jeito errado, no momento em que as regras estão mudando. Se você tem pelo menos entre 30 e 60 anos, precisa ouvir o que vou dizer. Não porque vai ser fácil de escutar, mas porque quem não ouvir agora vai entender depois, da pior forma possível. Vivi o plano Collor, vivi a hiperinflação, vivi a crise de 2008. Cada uma dessas ondas varou fortunas inteiras, não de gente despreparada, de gente que achava que estava protegida. O problema nunca foi o tamanho da crise, foi que a maioria das pessoas ficou parada com certeza de que o que funcionou no passado ia continuar funcionando. Não vai. Há alguns anos um colega me procurou, cara sério, competente, décadas de disciplina financeira, tinha imóvel, tinha poupança, tinha plano de previdência privada, estava no papel, bem de vida, me disse que sentia alguma coisa errada, mas não conseguia identificar o quê. Pediu minha opinião. Ficamos 2 horas conversando. E o que ficou claro não era que ele tinha feito algo errado, era que ele estava posicionado para um Brasil que não existe mais, para uma economia de outra década, para o modelo de classe média que está sendo silenciosamente desmontado. Isso é o que vou explicar aqui. Classe média no Brasil sempre foi uma construção frágil, não é fraqueza de caráter, é fragilidade de estrutura. O brasileiro de classe média, em geral, tem renda de trabalho, não renda de patrimônio. Depende do salário, não de dividendos. Consome a maior fatia do que ganha e poupa o que sobra, quando sobra. Essa é a armadilha. E em 2026, essa armadilha vai se fechar com mais força do que nunca. Por que 2026 especificamente? Porque não é só um ano, é o cruzamento de várias forças que já estão em movimento. Inflação que corrói o poder de compra sem que ninguém perceba mês a mês. Taxa de juros que pune quem tem dívida e engorda quem já tem capital. Mercado de trabalho se transformando mais rápido do que a maioria consegue se adaptar. E uma geração inteira de brasileiros chegando à terceira idade sem nenhuma reserva real, descobrindo que a aposentadoria pública não basta e que não plantou semente alguma para colher agora. Isso não é catastrofismo, é observação. E quem observa o mercado por décadas aprende a ver o que está vindo antes que chegue. Vou te explicar como funciona o que eu chamo de erosão silenciosa da riqueza de classe média. É diferente de uma crise escandalosa, daquelas que aparecem na capa dos jornais, que todo mundo comenta no almoço. Essa é outra coisa. É o tipo de destruição que acontece devagar, que você não consegue apontar num dia específico, mas que quando olha para trás, percebe que perdeu uma década inteira de esforço sem ter feito nada de errado,
na aparência. Como funciona? Você trabalha, você recebe, você paga as contas e tenta guardar o que sobra. Todo mês repete. No meio tempo, a inflação foi corroendo o valor real do que você guarda. O imóvel que você comprou valorizou no papel, mas a parcela do financiamento e os custos de manutenção consumiram boa parte dessa valorização. Seu plano de previdência privada estava rendendo, mas depois das taxas de administração e da tributação, o rendimento real foi modesto. Seu salário foi reajustado, mas abaixo da inflação real, aquela que você sente no supermercado, no médico, na escola dos filhos. 10 anos depois, você olha para o extrato e vê números maiores, mas o poder de compra desses números é menor do que era. Você trabalhou mais, estressou mais, abriu mão de mais e ficou no mesmo lugar, ou foi levemente para trás. Isso é erosão silenciosa. E é exatamente o que está acelerando agora. Tem um conceito que gosto de usar quando falo com jovens investidores, chamo de diferença entre parecer rico e ser rico. O brasileiro de classe média é especialista em parecer rico. Carro financiado, apartamento no melhor bairro que o crédito permite, viagem no cartão, roupa de marca, escola particular para os filhos, tudo parcelado, tudo alongado, tudo dependente de que o salário continue chegando todo mês sem interrupção. Não estou julgando, entendo o apelo. Quando você cresceu vendo escassez, quando passou pela humilhação de não ter, a tentação de mostrar que chegou lá é grande. Entendo. Mas entender não muda a matemática. E a matemática é impiedosa. Quando cai o emprego, quando aparece a doença, quando o banco resolve apertar o crédito, toda a estrutura de aparência desmorona. E não desmorona pouco, desmorona completamente, porque não tinha base real. Era só fachada sustentada por fluxo de caixa mensal. Eu comecei num cortiço no Brás. Não tinha fachada para sustentar porque não tinha nada mesmo. E talvez tenha sido a maior vantagem da minha vida, porque aprendi desde cedo que a única riqueza real é aquela que continua existindo quando você para de trabalhar. Todo o resto é salário disfarçado de patrimônio. Agora, o que está mudando especificamente para 2026 e além? A primeira força é o custo do dinheiro. Quando a taxa de juros é alta, como temos visto no Brasil, quem tem dívida paga caro por ela. Quem tem crédito rotativo no cartão, financiamento de bem de consumo, cheque especial, está perdendo patrimônio todos os meses de forma acelerada. Enquanto isso, quem tem capital investido em renda fixa está recebendo bem. Isso significa uma transferência constante de riqueza dos que devem para os que têm. A classe média está, em sua maioria, do lado dos que devem. A segunda força é o mercado de trabalho. Automação, inteligência artificial, reestruturação de empresas. Não preciso citar tecnologia de ficção científica, já está acontecendo, já está eliminando funções, já está reduzindo salários de postos intermediários, que são exatamente os postos onde a classe média vive. A pressão sobre a renda de trabalho não vai diminuir, vai aumentar. A terceira força é a previdência. O brasileiro médio está acordando tarde demais para o fato de que a aposentadoria pública não vai ser suficiente. E o pior, está acordando no momento em que já sobrou pouco tempo para construir uma alternativa. Quem tem 50 anos hoje
e nunca construiu renda passiva real, está diante de uma conta que não fecha. E não existe mágica que resolva isso. A quarta força é o consumo compulsivo que virou cultura. Nunca foi tão fácil gastar. Nunca foi tão aceito socialmente se endividar para consumir. Parcelamento em 12 vezes sem juros, que sempre tem juros embutidos. Compra pelo celular em segundos. Crédito fácil para quem não deveria ter crédito fácil. Esse ambiente é uma armadilha sofisticada. E a classe média caiu dentro dela de cabeça. Essas quatro forças juntas, custo do dinheiro, pressão sobre emprego, previdência insuficiente e cultura de consumo, formam uma combinação que vai apertar muito quem não estiver preparado. E apertar em 2026 não significa que vai acabar em 2026. Significa que o processo vai se tornar visível, vai começar a doer de forma que não dá mais para ignorar. Quero falar de algo que pouca gente tem coragem de dizer diretamente. Imóvel não é investimento do jeito que a maioria trata. Sou a favor de ter imóvel próprio. Tenho imóvel. Mas existe uma diferença enorme entre ter um imóvel para morar com segurança e tratar imóvel como estratégia de construção de patrimônio. O brasileiro confunde as duas coisas há décadas. E essa confusão tem um custo enorme. Quando você compra um imóvel financiado, você trava a maior parte da sua capacidade de poupança por 20, 25, 30 anos. Você paga juros absurdos ao longo desse período. Você tem um ativo que não gera fluxo de caixa, que tem custos mensais de condomínio, IPTU, manutenção e que eventualmente vai precisar de reforma. E no final, quando quita, você tem um imóvel que pode ter valorizado ou não. Dependendo da localização, da economia, de fatores que você não controla. Enquanto isso, quem investiu disciplinadamente em ações de boas empresas ao longo do mesmo período, recebeu dividendos todo ano, teve o patrimônio crescendo de forma composta, manteve liquidez para aproveitar oportunidades e não ficou preso a um único ativo em uma única localização. Não estou dizendo que imóvel é ruim. Estou dizendo que tratar imóvel como único pilar de construção de patrimônio, como a maioria da classe média brasileira faz, é uma estratégia incompleta que vai cobrar conta. Existe um padrão que observo há décadas no comportamento financeiro do brasileiro de classe média, chamo de ciclo do quase. Quase guardou o suficiente, quase quitou a dívida, quase começou a investir, quase montou a reserva de emergência. O quase é o inimigo, porque o quase não paga aposentadoria, não cobre emergência, não gera renda passiva. O que produz o quase? A postergação. O eu começo quando o salário aumentar, o eu começo quando quitar o carro, o eu começo depois que os filhos formarem, mas o quando nunca chega sozinho. Quando uma coisa termina, outra começa. A vida não para de gerar demandas. E quem espera o momento perfeito para começar a construir patrimônio vai esperar para sempre. Comecei sem nada, sem herança, sem padrinho, sem sorte. Comecei num período em que o Brasil era infinitamente mais difícil do que é hoje. Sem internet, sem acesso fácil à informação, sem plataformas de investimento simples. E mesmo assim, o princípio que funcionou foi o mais simples de todos.
separar uma parte do que entra antes de gastar qualquer coisa e colocar esse dinheiro para trabalhar. Isso não é sofisticação financeira. É disciplina básica que a maioria não pratica porque nunca sentiu urgência real de praticar. E a urgência está chegando. Vou falar agora de algo que incomoda porque é verdade desconfortável. A indústria financeira, em grande parte, não trabalha para o seu enriquecimento. Trabalha para o próprio. O gerente de banco que te oferece um produto de previdência privada com taxa de administração de 2% ao ano, não está pensando na sua aposentadoria, está pensando na comissão dele. O fundo de investimento que cobra taxa de performance sobre qualquer rendimento positivo está garantindo a margem dele, não a sua. Não é conspiração. É incentivo. As pessoas respondem a incentivos. E os incentivos da indústria financeira estão alinhados com manter você investido em produtos que geram receita para eles, não necessariamente os melhores para você. Quando comecei a investir em ações, não tinha assessor me dizendo o que comprar. Estudei as empresas, olhei balanços, entendi o negócio. Escolhi empresas que geravam caixa de forma consistente, que pagavam dividendos crescentes, que tinham posição dominante no setor e fiquei com elas. Não fiquei girando carteira, não fiquei comprando e vendendo a cada notícia, não fiquei pagando corretagem e imposto desnecessariamente. Essa simplicidade que parece ingenuidade é, na verdade, a estratégia mais poderosa que existe. Porque a complexidade em investimentos geralmente beneficia quem vende o produto complexo, não quem compra. Deixa eu te mostrar a matemática que destrói o patrimônio da classe média sem que ninguém perceba. Suponha que você tenha um plano de previdência privada com taxa de administração de 2% ao ano. No investimento de 30 anos, com rentabilidade bruta de 10% ao ano, essa taxa aparentemente pequena vai consumir algo em torno de 40% do seu patrimônio final. 40%. Não é pouco. É quase metade do que você teria acumulado sem essa taxa. Agora some a isso a tributação, que dependendo do regime escolhido e do prazo, pode levar mais uma fatia significativa, e depois some a inflação real, que corrói o poder de compra do que sobrou. No final, aquele rendimento de 10% vira 3, 4% real. É poupança com nome diferente. Não estou dizendo que previdência privada é sempre errada. Estou dizendo que você precisa entender exatamente o que está pagando, o que está recebendo em troca e se existe alternativa melhor para o seu caso. E na maioria dos casos existe. O dividendo que recebo das empresas na minha carteira não tem taxa de administração, não tem taxa de performance, não tem gerente tomando fatia, chega direto, limpo, regular. Esse é o tipo de renda passiva que muda a vida e está disponível para qualquer pessoa que tenha paciência para construir ao longo do tempo. Agora quero falar de algo que é o coração de tudo isso. A diferença entre renda de trabalho e renda de patrimônio. Renda de trabalho é o salário, é o que você ganha trocando tempo por dinheiro. Tem um teto, você só tem 24 horas por dia. Quando você para de trabalhar, para de ganhar, quando fica doente, quando se aposenta, quando o emprego acaba, a renda para, e aí começa o problema. Renda de patrimônio é o que os ativos geram. Dividendo de ação, aluguel de imóvel, juros de título. Essa renda não para quando você para. Ela continua chegando independentemente de
você está trabalhando ou não. É o que separa quem tem liberdade financeira de quem depende do salário até o último dia de vida. A classe média brasileira vive quase que exclusivamente de renda de trabalho. Isso é fragilidade fundamental. E enquanto o emprego está garantido, a vida parece estável. Mas emprego não é garantia de nada. Nunca foi. E ficou menos ainda. O objetivo de qualquer pessoa que pense em construir patrimônio de verdade deve ser reduzir progressivamente a dependência da renda de trabalho e aumentar a participação da renda de patrimônio, não do dia para a noite, não com atalho, com método, com tempo, com consistência. Eu uso uma imagem que gosto muito para explicar isso. Imagina que você está carregando um piano sozinho. É pesado, cansa, você não consegue ir longe. Quando você começa a investir e o patrimônio começa a gerar renda, é como se aparecesse alguém para segurar um lado do piano. Fica mais fácil. Com mais patrimônio aparecem mais pessoas ajudando. Em algum momento, o piano está sendo carregado quase inteiro por outras pessoas. E você só precisa indicar a direção. Isso é renda passiva. Não é mágica, é matemática. E começa devagar, quase invisível, até o ponto em que vira um aliado real. Mas para chegar lá, é preciso parar com o que impede. E o que impede é sempre o consumo que não cabe na vida real. Vou ser direto porque respeito quem está ouvindo. Você provavelmente está gastando em coisas que não fazem diferença real para a sua qualidade de vida. Não estou falando de lazer, de prazer, de alegria. Estou falando de gastos compulsivos que nascem da necessidade de validação social. O carro que é caro demais porque o vizinho trocou dele. A viagem internacional no cartão parcelado porque os colegas de trabalho postaram foto, a roupa de marca que dura um ano e vai para o fundo do guarda-roupa. O restaurante caro toda semana quando uma refeição simples em casa nutria do mesmo jeito. Esses gastos não são vilões por si mesmos. São vilões quando consomem a capacidade de investir. Quando você gasta tudo que ganha construindo aparência, não sobra nada para construir patrimônio. E daqui a 20 anos a aparência vai estar gasta e o patrimônio vai estar do mesmo jeito que estava. Vi isso acontecer com gente capaz, inteligente, trabalhadora, não porque eram irresponsáveis de forma consciente, porque o ambiente estimula o consumo de todas as formas possíveis e não existe nenhuma cultura que estimule a construção de patrimônio com a mesma intensidade. A televisão não faz propaganda de disciplina financeira. A rede social não dá engajamento para quem posta extrato de dividendos. O sistema de crédito é desenhado para facilitar o consumo, não para facilitar o investimento. Você está nadando contra uma correnteza cultural o tempo inteiro e a maioria não nada, se deixa levar. Aqui preciso falar de algo que vai incomodar uma parte de quem está ouvindo. A relação do brasileiro com dívida. Dívida de consumo é destruição de patrimônio em câmera lenta. Não tem como suavizar isso. Quando você paga 18, 20, 25% de juros ao mês no cartão de crédito, você está destruindo qualquer possibilidade de construção, porque o juro composto que deveria trabalhar para você está trabalhando contra você. O banco que te empresta dinheiro no cartão não é parceiro, é o lado contrário da mesa. Ele ganha quanto mais você paga de juro. Quanto mais tempo você demora para quitar, mais ele lucra. O produto que a instituição financeira vende não é crédito, é dependência. E
Muita gente boa, trabalhadora, honesta, está presa nessa dependência sem perceber porque a parcela parece pequena, porque o mínimo do cartão parece administrável, porque sempre dá para rolar por mais um mês. Não dá. O buraco cresce, os juros se acumulam e quando a situação fica insustentável, já se perdeu anos de potencial de construção. A primeira coisa que qualquer pessoa precisa fazer antes de pensar em investir é eliminar dívida, cara. Não negociar, não rolar, eliminar. Com o mesmo método que eu usava para juntar dinheiro no começo, cortar tudo que não é essencial e direcionar tudo para o objetivo. É doloroso? É. Exige renúncia? Exige muito. Mas a dor de eliminar dívida dura alguns meses ou poucos anos. A dor de carregar dívida para sempre dura a vida inteira. Depois de eliminar a dívida, vem a fase da reserva de emergência. Esse ponto é ignorado por muita gente que quer pular direto para a bolsa, para o imóvel, para o investimento mais emocionante. Mas reserva de emergência não é escolha, é infraestrutura. Sem reserva de emergência, qualquer imprevisto te joga de volta para a dívida, carro quebrou, volta para o cartão, ficou doente, volta para o cheque especial, perdeu o emprego, começa a corroer o que investiu. A reserva é o que permite que o plano de longo prazo sobreviva às turbulências do curto prazo. Quanto de reserva? Depende da sua situação. Se você é empregado CLT com emprego estável, algo entre 3 e 6 meses de gastos. Se você é autônomo, empresário com renda variável, o número mínimo é 6 meses e quanto mais melhor. Esse dinheiro fica em lugar seguro, com liquidez, não em ativo de risco. Depois disso, aí sim começa a construção de patrimônio para o brasileiro comum. Para quem não tem herança, não tem capital inicial grande, passa por uma escolha que fiz há décadas e que não mudaria. Ações de boas empresas que pagam dividendos. Sei que muita gente tem medo da bolsa, ouviu histórias de quem perdeu dinheiro, viu o Ibovespa cair e ficou com pavor. Mas o medo da bolsa geralmente vem de uma confusão fundamental, confundir especulação com investimento. Especulação é comprar ação esperando que o preço suba para vender mais caro. É apostar no curto prazo, olhar gráfico, tentar adivinhar movimento de mercado. Isso de fato é perigoso, especialmente para quem não tem experiência. Investimento é diferente. É comprar participação numa empresa boa, que tem vantagem competitiva real, que gera lucro consistente, que paga dividendos crescentes ao longo dos anos e ficar com ela. Não vender na primeira queda. Não entrar em pânico quando o mercado oscila. Entender que você é sócio de um negócio, não um especulador de preço. Quando o mercado cai e o preço da ação cai junto, o especulador entra em pânico e vende. O investidor olha e pensa, a empresa continua boa, os fundamentos continuam sólidos, o dividendo continua chegando, então a queda é uma oportunidade, não uma tragédia. Essa distinção parece simples, mas muda tudo. É a diferença entre ver o mercado como cassino e ver como mecanismo de construção de patrimônio de longo prazo. Passei décadas recebendo dividendos de empresas que continuam gerando caixa de forma consistente. Em anos de crise, quando o mercado estava em pânico, o dividendo continuou chegando. A empresa boa não quebra por causa de uma oscilação de mercado. Ela continua operando, continua gerando receita, continua distribuindo resultado. Isso é o que garante independência financeira real.
não é o preço da ação subindo, é a renda que a empresa distribui todo ano, crescendo progressivamente, chegando na sua conta, independentemente do que acontece no curto prazo. Mas para chegar nisso, precisa de paciência, precisa de tempo, precisa de consistência nos aportes e precisa de clareza sobre o que está comprando. Clareza significa entender o negócio da empresa. Não precisa ser especialista em contabilidade, mas precisa entender. Essa empresa tem vantagem competitiva? Ela consegue manter margem? O mercado em que atua é resiliente ou está sendo disruptado? A gestão é honesta e competente? O histórico de dividendos é consistente? Essas perguntas simples, respondidas com honestidade, já eliminam a maior parte dos maus investimentos. Agora quero voltar ao ponto central deste vídeo. A classe média vai desaparecer? É hipérbole? Não completamente. O que vai acontecer é uma polarização. Quem tiver do lado certo da divisão, quem tiver patrimônio real, renda passiva, disciplina financeira, vai atravessar o que vem pela frente com capacidade de absorver o impacto e até aproveitar oportunidades. Quem estiver do lado errado, dependendo exclusivamente de salário, cheio de dívida de consumo, sem reserva, sem ativos que gerem renda, vai sentir o aperto de forma muito mais intensa. A classe média, como bloco homogêneo, vai se fraturar. Vai ter o grupo que conseguiu construir base real e o grupo que construiu aparência. E a diferença entre os dois vai ficar cada vez mais visível. Isso não é inevitável para quem está ouvindo agora. É uma escolha que precisa ser feita com clareza e urgência. Porque o tempo que passa sem plantar semente é tempo que nunca volta. Deixa eu falar de um erro específico que vejo repetir muito e que vai se tornar mais custoso nos próximos anos. O erro de confiar cegamente no emprego como pilar único de segurança. Emprego é renda. Renda é necessária. Mas emprego nunca foi segurança de longo prazo. Emprego pode acabar, pode reduzir, pode mudar de natureza. A empresa pode demitir, o setor pode ser transformado, a função pode ser automatizada. Nada disso é novidade, mas a velocidade com que essas mudanças estão acontecendo aumentou muito. Quem construiu o patrimônio que gera renda independente do emprego está protegido. Quem depende exclusivamente do salário está exposto. Não importa quão bom seja o emprego hoje, não estou dizendo para largar o emprego, estou dizendo para usar o emprego como motor de construção de algo que existe além dele. O salário entra, uma parte vai para o patrimônio antes de qualquer gasto e ao longo do tempo esse patrimônio vai gerando sua própria renda. A lógica é a mesma que aprendi no Cortiço do Brás. O que não é guardado é perdido. O que é guardado e colocado para trabalhar, multiplica. Não é filosofia, é matemática. E funciona para qualquer tamanho de salário, desde que a disciplina seja inegociável. Vou te dar agora um caminho prático. Não como fórmula mágica, porque não existe isso. Como estrutura que funciona para quem decide de verdade sair da fragilidade. O primeiro passo é encarar a realidade sem filtro. Abrir o extrato, listar todas as dívidas, todos os gastos, todas as fontes de renda. A maioria das pessoas não faz isso porque tem medo do que vai encontrar. Mas fugir do extrato não resolve o extrato. Só adia a dor e aumenta o custo. O segundo passo é eliminar o sangramento. Antes de investir um centavo, eliminar dívida, cara. Cartão rotativo, cheque especial,
crédito pessoal com juro alto. Isso não é opcional, é pré-requisito. Não tem rendimento de investimento que pague juro de cartão de crédito. Não existe. O terceiro passo é montar a reserva de emergência. Dinheiro líquido, seguro, acessível. O montante que precisa é o suficiente para você dormir tranquilo se amanhã o emprego acabar. Esse valor é diferente para cada pessoa, mas precisa existir. O quarto passo é começar a investir de forma consistente. Não precisa ser valor grande, precisa ser constante. Todo mês, sem falta, sem desculpa, uma parte do que entra vai para o patrimônio antes de qualquer outra coisa. Não o que sobrar, o que foi separado antes. O quinto passo é escolher bem onde investir. Para a maioria das pessoas, para o brasileiro que trabalha, que tem renda de salário, que quer construir independência progressiva, ações de empresas boas que pagam dividendos consistentes são o melhor caminho, não o único, mas o melhor combinado de simplicidade, eficiência e construção de renda passiva real. O sexto passo, e esse é o mais ignorado de todos, é continuar. Continuar nos meses em que o mercado cai. Continuar nos anos em que parece que não está valendo a pena. Continuar quando os outros estão comprando carro e você está comprando ação. A consistência ao longo do tempo é o ingrediente que ninguém consegue comprar, não tem atalho, não tem substituto. Quero falar de algo que está na raiz de tudo isso e que vai além de estratégia financeira. O brasileiro foi ensinado a consumir como forma de demonstrar status, de se sentir pertencente, de celebrar conquista. Comprou um carro novo, conquista. Reformou a cozinha, conquista. Viajou para fora, conquista. Nada disso é errado em si. O problema é quando essas conquistas são financiadas por dívida ou consumem o que deveria estar sendo construído. Existe uma inversão que precisa acontecer na cabeça de quem quer sair da fragilidade. Em vez de trabalhar para consumir, trabalhar para construir. Em vez de gastar para mostrar que chegou lá, guardar para chegar de verdade. Em vez de parcelar o prazer de hoje em troca de aperto amanhã, adiar parte do prazer de hoje para ter liberdade amanhã, essa inversão dói, porque vai contra o que o ambiente estimula, vai contra o que os amigos fazem, vai contra a propaganda, vai contra as redes sociais, vai contra a cultura do parece, mas não tem. Mas quem faz essa inversão e sustenta por anos, descobre que chegou a um lugar onde a maioria nunca chegou. Um lugar onde o dinheiro trabalha para você, onde você não depende do próximo salário para se manter, onde uma emergência é inconveniência e não catástrofe. Isso é prosperidade real. Não é ostentação, não é luxo, é liberdade. E liberdade financeira, aprendi na pele, é o tipo de bem que ninguém pode tomar de você desde que você não entregue de volta por impulso. Deixa eu contar o que observo quando olho para quem construiu patrimônio de verdade ao longo de décadas. Não só eu, mas as pessoas que estudei, com quem conversei, cujas histórias acompanhei. Nenhuma delas ficou rica de repente, nenhuma acertou uma grande aposta, nenhuma tinha segredo que o resto do mundo não tinha acesso. O que tinham em comum era mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Faziam as coisas certas repetidamente, por muito tempo, sem parar quando ficava chato ou difícil. Guardavam quando todo mundo gastava. Investiam quando todo mundo especulava.
Ficavam com as boas empresas quando o mercado entrava em pânico. Não tentavam ganhar rápido. Tentavam não perder e deixar o tempo fazer o trabalho. O tempo é o recurso mais subestimado em finanças. Não porque as pessoas não entendem juros compostos. Entendem. É porque não conseguem tolerar a aparente lentidão dos primeiros anos. Quando o resultado parece pequeno diante do esforço, quando os outros parecem estar indo mais rápido, com menos disciplina, quando o sacrifício parece maior do que a recompensa visível, a maioria desiste ou desvia. Quem não desvia, quem sustenta o método mesmo sem ver resultado imediato, descobre que a curva eventualmente vira. E quando vira, o crescimento que era lento começa a se acelerar de forma que parecia impossível antes. Isso não é metáfora, é matemática de juros compostos operando em escala real. O que está vindo em 2026 e nos anos seguintes não é o fim do mundo. Não estou pregando catástrofe. Estou dizendo que o ambiente vai se tornar mais exigente, que a margem de erro vai diminuir, que quem está construído vai atravessar com muito mais tranquilidade do que quem está exposto. E entre agir agora e lamentar depois, a única diferença inteligente é o timing da decisão. Aprendi que decisão tomada com informação e método, mesmo que imperfeita, é sempre melhor do que esperar o momento perfeito que nunca existe. Comecei a investir sem ter certeza de que ia dar certo. Continuei nos momentos em que o mercado sinalizava que não ia dar certo. E o tempo provou que método consistente vence ansiedade e especulação quase sempre. Você não precisa de 10 mil reais para começar. Não precisa de MBA em finanças. Não precisa de assessor caro. Precisa de decisão clara, método simples, consistência de execução e tempo para deixar a matemática trabalhar. Começa com o que tem hoje, não amanhã, porque amanhã vai chegar com nova desculpa, nova urgência, nova razão para adiar. O hábito de começar se constrói começando. E enquanto você constrói, enquanto guarda, enquanto investe, enquanto espera, vai percebendo que a relação com o dinheiro muda. Você começa a ver o extrato com menos ansiedade, começa a tomar decisão de consumo com mais calma, começa a sentir que o futuro existe e que tem algum controle sobre ele. Isso tem valor que não aparece em número nenhum. É a paz de quem não está sendo empurrado pelo mês, mas conduzindo a própria direção. A classe média que vai sobreviver a 2026 e ao que vem depois, não é a que tem salário maior, é a que parou de confundir salário com patrimônio. A que entendeu que renda de trabalho é ponto de partida, não destino. A que teve disciplina para construir quando todo mundo estava consumindo. Essa classe vai continuar existindo. Vai estar mais forte, mais preparada, mais livre, e o caminho para estar nela está inteiramente ao alcance de quem decidir caminhar. A decisão é sua e ela começa agora. Mas antes de encerrar, preciso falar de uma última coisa que é talvez a mais importante de todas e que pouquíssima gente menciona quando se fala de finanças pessoais. O ambiente em que você vive molda as suas escolhas mais do que qualquer planilha. Se você está cercado de pessoas que normalizam dívida, que celebram consumo, que olham para você com estranheza quando recusam gasto desnecessário, você vai ter que nadar contra essa corrente todos os dias. E isso cansa. E esse cansaço, ao longo do tempo,
vai desgastando a disciplina. Por isso a mudança financeira precisa vir acompanhada de uma mudança de ambiente. Não significa abandonar família, cortar amigos de forma dramática. Significa ser criterioso com quem influencia suas decisões. Significa buscar proximidade com quem está fazendo o que você quer fazer. Significa proteger o seu projeto de quem, mesmo sem querer, sabota. Observei isso ao longo da vida. Gente com renda razoável que nunca construiu nada porque o círculo ao redor era de consumo e ostentação. E gente com renda modesta que construiu patrimônio real porque o ambiente respeitava disciplina e via sentido no longo prazo. O ser humano é um animal de influência social. Isso não é fraqueza, é natureza. Então use isso a seu favor. Aproxime-se de quem constrói. Leia sobre quem construiu. Passe mais tempo com pessoas que respeitam o futuro e menos tempo com quem vende o futuro por um fim de semana de aparência. Isso não é frieza. É estratégia de sobrevivência num ambiente que foi desenhado para te manter consumindo. E uma última palavra, para quem está começando do zero ou quase do zero, para quem olha para o que eu descrevi aqui e pensa que está longe demais, que é tarde demais, que o buraco é grande demais, não é. Eu comecei do zero de verdade. Sem rede, sem apoio, sem fundo de quintal. O que tinha era clareza de que não queria repetir a vida que via ao redor e disposição para fazer diferente. Isso foi suficiente para começar. E o começo, por menor que seja, é o que separa quem constrói de quem apenas lamenta. R$1 guardado hoje com disciplina vale mais do que R$1.000 prometidos para amanhã, porque o real guardado existe. A promessa pode não chegar. Comece agora com o que tem, onde está. A classe média que vai existir do outro lado de 2026 é a que decidiu agir quando ainda havia tempo de agir. Me diz de onde está ouvindo esses ensinamentos preciosos e qual vai ser sua mudança. Essa decisão está na sua mão.